bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos nessa manhã aqui nessa praia gostosa para meditar sobre o café com Yahvé. Hoje eu trouxe um café bem geladinho também com chocolate, com canela. Olha, tá uma delícia. E nesse dia maravilhoso, tá ventando muito aqui na praia. Hoje o dia tá muito agradável. A lagoa tá linda, né? O dia tá maravilhoso para a gente meditar um pouquinho nessa manhã sobre café com Yahvé. Né? Deus é lindo, maravilhoso e tem um dia, uma manhã abençoada pra gente. Bom dia, Denise, que bênção, Denise, eu adoro café com Yahvé, está contigo, está com vocês que estão entrando. Denise, seja bem-vindo, já preparou o seu café? Hoje é um café gelado, com chocolate, com canela, com creme, ai que delícia! Que gostoso tá esse cafezinho de manhã. E é hoje, olha, eu tô muito feliz. Ontem no live foi maravilhosa, né? Foi apaixonante a gente estudar o Salmo 145. Se você não viu a live de ontem, volta lá, assiste aquela live poderosa em Cristo. Que mensagem maravilhosa do rei Davi, quando ele estava louvando, exaltando, falando dos atributos do Senhor. Foi muito gostoso ter estudado. Eu fiquei com o coração assim, apaixonado por Deus, por Yahvé. E quero que minha vida seja como a do salmista Davi. Um coração generoso, um coração segundo o coração de Deus, um coração abençoado, né? Agradecido pelas bênçãos, pelas coisas boas que o Senhor nos proporciona. Bom dia, Jane, cafezinho gelado hoje, nessa manhã maravilhosa aqui na praia. A gente está tomando esse cafezinho gelado, gostoso. Vai chegando com a gente. E esse café, ele foi preparado com leite, chocolate, né, canela, baunilha e um creme de leite por cima que deu toda a consistência, né? Esse visual bonito, né? Gostoso, saboroso. E café com Yahvé é sempre gostoso, né? É cada dia mais delicioso desfrutar da presença do Senhor. Seu coração está alegre hoje? Depois do Salmo de ontem, 145, nossa, eu ainda estou anestesiada com tantos atributos que o rei Davi nos apresentou naquele Salmo. Que coisa linda, que coisa apaixonante. Mas hoje nós vamos meditar no Salmo 142. Vamos voltar um pouquinho, né, a estudar o Salmo. E hoje ele está abordando uma questão muito interessante, que é a oração no meio de um grande perigo. Nossa, ele era aquele salmista, né, que tinha seus altos e baixos, né? O livro de Salmos é um livro poético, um livro em que os escritores, né, os compositores, eles apresentavam, né, sua alma, seu coração. E nós vemos que a maioria dos salmos são os salmos de Davi. Temos também os salmos de Asaf, né? Temos de Moisés, temos salmos de Salomão, né? Tem alguns salmos dos filhos de Corá e alguns anônimos que a gente não sabe a sua autoria, mas a maioria são os salmos de Davi. E o salmo de hoje que nós vamos estudar é o Salmo 142. Abra a tua Bíblia. Mas antes a gente vai fazer uma oração aqui, agradecidos a Deus por esse lugar, pelo esse ambiente que Deus nos proporciona nessa manhã, pela presença do Espírito Santo que está no nosso meio e que a gente já pode sentir. É delicioso a presença do Senhor Jesus. E é gostoso a gente saber que a nossa vida não está à mercê, né, do acaso, dos acontecimentos que acontecem naturalmente. Não, nossa vida está controlada por um Deus que tudo sabe, tudo conhece, que é soberano e que tem a direção da nossa vida, tem um controle da nossa vida. Quando a gente entrega a Ele todo o domínio, todo nosso ser, para que Ele possa governar, para que Ele possa nos conduzir a caminhos verdejantes, né? A águas tranquilas. Hoje a lagoa está serena,
tá uma delícia, tá linda, tá serena. E é assim que o Senhor faz conosco. Nessa manhã Ele deseja nos levar a águas tranquilas. Senhor, nós queremos consagrar essa live a Ti. Cada pessoa que vai entrar, toca no coração, na alma, nas emoções. Faça com que essa live seja um momento de meditação na Tua presença. Faça com que o nosso coração esteja quebrantado, voltado para Te obedecer, para Te ouvir, para sentir o Teu Espírito Santo falando conosco nessa manhã. E permita que esse salmo edifique a nossa vida. Traga ensinamentos, traga lições de vida para que a gente possa viver esse salmo, se aprofundar na leitura da Tua palavra, Senhor. Nós consagramos esse momento em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que está chegando, bem-vinda, né? Hoje nós vamos falar sobre uma oração no meio de um grande perigo. Pensa na sua vida, um momento em que você passou por um grande perigo. Um momento que você estava vulnerável, né? Vamos fazer uma reflexão sobre o momento da nossa vida que a gente passou por perigo. Talvez você esteja passando por um momento assim, de perigo, de aflição, em que os seus inimigos estejam espreitando contra você, tentando armar ciladas contra a sua vida. Assim que estava o coração do salmista no Salmo 142. Meu Deus! E ele fala, provavelmente, né, o contexto. Vamos tentar entender o contexto. Dizem, né, os historiadores, os pesquisadores, os teólogos, os que estudam os salmos, né, eles dizem que provavelmente ele estava passando por um momento em que Saul estava tentando matá-lo, persegui-lo, né? Provavelmente tenha sido um momento em que ele estava fugindo dos seus inimigos, porque a palavra diz que ele fez essa oração quando estava na caverna, né? Naquele lugar na Galileia, nos lugares onde ele andava, existiam muitas cavernas. Era um deserto, mas existiam várias cavernas. E provavelmente ele estava dentro de uma caverna. Quiçá seja a caverna de Adulão, né? Uma caverna muito conhecida pela história da Bíblia. Mas a grande realidade é que ele estava dentro de uma caverna, fugindo do seu adversário. E aí a gente fica pensando assim, cara, ele estava totalmente vulnerável, né? E se escondeu numa caverna. E o salmo começa assim, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Com a minha voz clamei ao Senhor. E já começa uma grande contradição. Como uma pessoa escondida, né, que está dentro de uma caverna para que ele não seja visto pelos seus inimigos, como ele pode clamar dentro de uma caverna, né? E a gente fica vendo assim a ousadia desse salmista, né, do rei Davi. Como ele era ousado, né? Porque a tendência humana, quando está se escondendo, é ficar quietinho, calado, encolhido, para que ninguém o veja, para que ninguém o perceba. E ele age de uma maneira totalmente diferente, porque ele clama ao Senhor. Clamar é falar em voz alta, né? É falar em voz alta. Imagina ele dentro de uma caverna, falando em voz alta, clamando ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Aí a gente vê o desespero da alma do salmista, né? Quando a gente chega no momento da nossa vida que a gente clama ao Senhor, que a gente fala em voz alta, que a gente anuncia, né, a nossa dor ao Senhor, a gente apresenta a nossa queixa ao Senhor em voz alta, porque realmente a situação está preta, né, está negra. E assim foi a vida do salmista nesse contexto. Ele estava dentro de uma caverna, escondido dos seus inimigos, mas ele estava clamando em voz alta. Senhor, com a minha voz eu clamo a Ti, eu Te suplico,
suplicar, né? A gente vê essa palavra, suplicar, né? É clamar, né? É pedir com veemência, né? É implorar a Deus o socorro. E no versículo 2 ele fala assim: derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia, né? O salmista, ele é muito claro na sua expressão da sua alma, né, através do salmo. Derramei a minha queixa, né? Ele está falando aqui que ele se abriu, ele se derramou diante do Senhor, né? A sua angústia, a sua tristeza, ele se derramou perante a face do Senhor e expôs a minha angústia. Ele confessou, ele verbalizou a sua angústia. Gente, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. A gente tem falado muito sobre intimidade de Deus, sobre relacionamento com Deus. O relacionamento em espírito e em verdade. É isso que a gente tem que fazer diariamente, né? Passou por um momento de perigo, de tribulação, de angústia, de dor, de insegurança, de qualquer coisa que você passar na sua vida, você tem um Deus que te ouve, né? Você tem um Deus que te escuta. Você tem um Deus que é capaz de ouvir a tua voz, o teu clamor. É maravilhoso a gente ter essa consciência. E no versículo 3, ele fala assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Esse versículo me leva a uma reflexão de que ele estava depressivo. Quando ele fala, quando o meu espírito estava angustiado em mim, né? Me reporta a um momento de depressão, um momento em que ele estava tão angustiado que ele estava se sentindo depressivo, né? Então conheceste a minha vereda. Então, nesse momento em que ele estava depressivo, ele estava angustiado, né? Ele pode falar para o Senhor. Então, o Senhor, tu conheceste a minha vereda, o meu caminho. O Senhor tinha um caminho para tirá-lo daquela situação. O Senhor conhecia a vereda dele, conhecia os passos que ele precisava dar para sair daquela situação. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. E ele estava falando que no caminho, no lugar onde eles estavam armando uma cilada, um laço para que ele caísse. Bom dia, Adriana. E aí, muito interessante, né? Que ele percebe que os inimigos estavam tramando contra ele, estavam desejando o seu mal. E aí no versículo 4 ele fala assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha só, outro sentimento profundo do rei Davi que a gente identifica nesse contexto, nesse versículo 4, é a solidão. Olha que coisa interessante. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Ninguém conhecia ele, ninguém salvou ele, ninguém refugiou ele. E faltou, ele fala assim, refúgio me faltou. Ninguém acolheu e ninguém cuidou da minha alma. Ninguém se preocupou com a alma do salmista Davi. Ele estava sozinho, ele estava se sentindo solitário, solidão. A gente identifica aqui, né, angústia, depressão, solidão, sentimentos que são sentimentos naturais, que todos nós passamos e vivemos, mas a oração do salmista nos leva a crer que existe um Deus que nos sustenta nesses momentos de depressão, de solidão, né, de angústia de alma. Ele tinha Deus. E ele nos ensina, através desse salmo, que nós temos que pedir socorro, né, ao Senhor
nesses momentos, nos momentos difíceis da nossa alma. E no versículo 5 ele fala assim: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. É lindo o salmista, né? Como ele estava tão conectado nos seus momentos da sua vida, de altos e baixos, né? Momentos de tribulação, momentos de alegria, momentos de desânimo. Ele confiava no Senhor e ele orava ao Senhor. A comunhão, a oração é a chave da vitória. A nossa oração é o que nos liga, que nos liga ao trono de Deus, que nos dá acesso à bondade, à misericórdia, à provisão de Deus. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que Ele não possa nos ouvir, né? Ele está atento, seus olhos estão abertos para contemplar as nossas necessidades, as nossas ânsias. Ele está sensível à nossa existência, aos nossos problemas, às nossas angústias, depressões, solidões, né? Tudo que a gente passa, o Senhor, Ele está atento. E o que nós temos que fazer é como o salmista, clamar ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O Senhor é a nossa porção. Ele nos basta, Ele nos completa. Às vezes a gente se sente sozinho, o Senhor nos completa. Às vezes a gente se sente angustiado, o Senhor alivia toda dor. Às vezes a gente se sente depressivo, o Senhor nos tira, né, do nosso mais profundo poço e nos levanta e nos ergue. E no versículo 6 ele fala assim: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Gente, o salmista, ele é tão sensível, né, a ponto de reconhecer que seus inimigos, que a sua angústia, a sua solidão, a sua depressão é mais forte do que ele. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, mas saiba que se você reconhecer a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua necessidade de uma interferência divina, saiba que o Senhor vai te ouvir, vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua súplica. E ele fala que estou muito abatido. Ele não está pouco abatido, ele estava muito abatido. Ele estava escondido numa caverna. E a gente fica pensando, onde a gente tem se escondido? Né? Onde você tem se escondido? Qual caverna da tua vida você tem se escondido para não enfrentar as situações conflitantes da vida, para não se deparar com pessoas que te fazem mal, né? Às vezes a gente se esconde numa caverna, mas o Senhor faz como fez com Lázaro, né? Lázaro foi um homem que estava morto, né? E Maria falou para Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, Marta, né? E aí a gente fica pensando, Lázaro estava morto. E o que Jesus disse? Jesus chorou quando viu o seu amigo morto. A palavra de Deus diz. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora, sai dessa caverna, essa caverna que te levou à morte. Vem para fora, sai para fora, a palavra diz. E Jesus ressuscitou Lázaro, o seu amigo. Meu Deus, Ele deseja ressuscitar a nossa alma da angústia, da solidão, da depressão. Ele deseja te resgatar dessa caverna que você se encontra, ou que você se encontrou, ou que você está caminhando para ir. O Senhor deseja nos tirar da caverna e dizer como falou para Lázaro, vem para fora, ressuscita os teus sonhos, ressuscita a tua vida.
Eu quero gerar vida em você, diz o Senhor nessa manhã. Eu quero gerar sonhos no teu coração, projetos adormecidos que estão dentro da gaveta, né? O Senhor deseja ressuscitar, como Lázaro, a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa esperança, de tirar de toda situação que te leva à depressão, à solidão, à tristeza, à angústia, a sofrimento. Basta você clamar, como o salmista fez. Ele clamou ao Senhor na sua angústia. Eu clamei, diz a palavra. Tu és o meu refúgio e a minha porção. Atenta ao meu clamor, porque estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E no final ele fala: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olha a sensação que ele estava passando. Meu Deus, está ventando tanto aqui que o celular quase caiu. E assim a nossa vida, a gente às vezes quase tomba. Olha que situação, né? Quase tombando. Ele estava falando para Deus: tira minha alma da prisão. Eu tô caído, né? Como esse celular que caiu aqui. Caraca, tira-me da prisão. Olha a alma do salmista. Ele estava se sentindo preso, aprisionado. A sua alma estava aprisionada. E nessa manhã tem pessoas que estão entrando nessa live, que vão entrar, que o Senhor está quebrando cadeias, está quebrando ferrolhos, está destronando principados e potestades, para que você seja livre dessa prisão. Essa prisão que te aprisiona a alma, o coração. Nessa manhã o Senhor vem com vento forte, como está ventando aqui nesse lugar. Vem com vento forte sobre a sua vida, tirando você dessas cadeias que te prendem, que prendem a tua alma, o teu coração, o teu gemido. Ele está vendo todas as coisas. O Senhor está falando ao coração de alguém que está entrando nessa live, que entrou nessa live, que vai entrar nessa live, porque o Senhor deseja quebrar, tirar a alma de pessoas, de prisões, de cadeias, de sentimentos aprisionados no nosso coração, na nossa alma, traumas profundos que marcaram, que prendem o nosso fluir no Espírito. Você quer viver essa dimensão? Clame ao Senhor. Senhor, quebra as cadeias do meu coração. Quebra as muralhas do meu coração. Quebra as fortalezas da minha alma. Para que o Senhor possa fluir em mim. Para que eu possa viver como salmista, dizendo e confiando que o Senhor será suficientemente capaz de livrar a nossa alma de toda tribulação, de toda angústia, de toda solidão, depressão, tristeza, abatimento, trauma. Senhor, tira a nossa alma dessa prisão. Para que, o salmista fala aqui, para que eu louve o teu nome. O seu nome será louvado, exaltado. Por que tu farias isso, Senhor, para comigo, sendo eu tão pequena? Ah, Senhor, para que eu louve o teu nome. Fala ao Senhor nessa manhã. Senhor, me cura para que eu te louve. Cura minha alma, o meu físico. Cura as minhas feridas. Cura-me para que eu te louve. Para que eu engrandeça o teu nome. Eu duvido que Deus não faça isso na tua vida. Para que o nome dele seja engrandecido. Eu coloco à prova a minha fé. Se Deus não vai fazer isso na tua vida. Porque ele fez na minha, ele vai fazer na tua. Para que a gente louve o Senhor. E nessa manhã a gente quer louvar a Deus. E esse lugar de, nossa, tá uma brisa tão gostosa aqui, tão deliciosa. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio, recebendo os nossos louvores, a nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor na sua beleza desse lugar, na beleza da nossa alma, do nosso coração nessa manhã. E ele fala assim, os justos me rodearão,
pois me fizeste bem. Olha, ele está sendo perseguido pelos inimigos. Olha que coisa tremenda. Ele está sendo perseguido pelos inimigos. Ele está dentro de uma caverna, angustiado, se sentindo solitário, se sentindo depressivo, se sentindo angustiado, se refugiando, né, dos seus inimigos. Mas ele fala no final: os justos me rodearão. Não serão os inimigos que vão rodear ele. Ele declara, né, com fé, com ousadia, ele declara: os justos me rodearão. As pessoas boas, os meus amigos, as pessoas justas, as pessoas que fazem o bem, elas vão me rodear. Pois me fizeste bem. Pois me fizeste bem. Ele tem tanta certeza, tanta convicção de que ele iria sair daquela caverna, de que o Senhor faria bem para ele, que ele já declara: os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Porque o Senhor fará bem a ele, ele será rodeado por pessoas boas, justas, pessoas do bem, né? E não os seus inimigos. Que salmo lindo, maravilhoso. Nessa manhã a gente aprende com esse salmo a clamar, a confiar, a esperar em Deus, reconhecer o poder e a misericórdia do Senhor e colocar em fé a nossa prática, fortalecer a nossa prática. Não se envergonhar de não estar bem, muito importante isso. Não fique angustiado, não fique envergonhado, porque a sua alma não está bem. Porque você está se sentindo solitário, depressivo, angustiado. Não fique envergonhado por isso, porque o Senhor, Ele nos acolhe quando a gente clama. Mas que seja um motivo pelo qual você se impulsione a adorá-lo, a buscá-lo, a clamá-lo nessa manhã. Então, defina as prioridades corretas na sua busca a Deus. Porque todos nós passamos por esse momento em que o rei Davi passou, né? Momentos em que a gente se sente só, depressivo, angustiado, né? E faz parte da vida. Mas a maneira como você vai reagir diante dessa situação faz toda a diferença. A maneira como você vai se posicionar diante dessa situação da sua vida vai fazer toda a diferença. Vai te levar a uma intimidade com o teu Deus. Vai te levar a um lugar de refúgio. E mesmo escondido numa caverna, você vai ter voz ativa nos céus para sair de qualquer situação. E o Senhor te convida: vem para fora. Né? Sai dessa caverna, porque eu vou te ajudar, eu vou te erguer. Sai dessa depressão, sai dessa angústia de alma. Muda a sua maneira de pensar, de sentir, de perceber a vida. Acredita que você tem um Deus que está do seu lado. Ontem nós lemos um versículo que fala: perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Se você clamar, se você invocar, Ele está pertinho. Ele está aqui, pertinho de nós, falando ao nosso coração, ministrando uma palavra de esperança, de alegria ao nosso coração, mesmo na caverna. Mesmo na caverna. E o salmista, ele não teve medo, porque se ele estava escondido, ele era para ficar quietinho, no cantinho, lá dentro daquela caverna, para que seu inimigo passasse e fosse embora. Não, ele clamou, ele gritou, ele falou em voz alta, dentro da caverna. Os seus inimigos poderiam passar e ouvir a voz dele, mas ele não teve medo. Ele lançou fora todo o medo, porque ele confiava em Deus. A caverna não era um lugar de refúgio para ele, mas Deus era o lugar de refúgio. Os braços do Senhor eram um lugar de refúgio. Então o refúgio dele não estava na sua força, não estava naquela estrutura daquela caverna. O refúgio dele estava na força do Senhor, na certeza de que Deus iria
tirá-lo daquela caverna. Que palavra abençoada, um salmo didático de Davi, né? Enquanto ele estava na caverna. Que coisa linda. Nós vamos tirar agora uma cartinha para complementar esse momento tão gostoso, né? Tão interativo com a natureza aqui. O Espírito Santo está fluindo aqui nesse lugar. A palavra dele está sendo lançada para alcançar corações, para alcançar o teu coração, o meu coração, o coração daquele que vai entrar. E que coisa maravilhosa a gente saber que Deus cuida de nós, que Deus tem o controle de todas as coisas, né? Nem um pouco cai na minha cabeça se não for da vontade de Deus. Bom dia! E aí a gente está vendo aqui as pessoas passarem, né, nas suas atividades esportivas, sabendo que Deus está cuidando deles também, né? Deus está cuidando de nós. Vamos tirar uma cartinha aqui para ver o que Deus vai fluir nessa manhã, complementando a nossa... Olha que coisa linda! Silêncio. A cartinha de hoje fala sobre o silêncio. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele será exaltado na sua vida. Como diz, o salmista fala assim, faça isso, Deus, para que eu louve o teu nome, para que te exalte. E no momento que a gente clama a Deus, depois que a gente clama, depois que a gente coloca o nosso coração, se derrama diante de Deus, pede para Ele nos tirar dessa caverna, a gente precisa silenciar a nossa alma. E o que seria silenciar a nossa alma, Mônica? Aquietar a nossa alma, confiar que Deus vai prover todas as coisas, que Ele vai agir no sobrenatural, que Ele vai fazer infinitamente mais do que a gente imagina, pensa, almeja, deseja. Ele vai fazer muito mais. Silencie, né? Após uma oração, aquiete a tua alma, descansa. Não adianta você clamar, gritar, falar com Deus e depois continuar sentindo as mesmas coisas, a mesma solidão, a mesma depressão. Você precisa clamar e depois silenciar o teu coração e confiar, né, de todo o teu coração no Senhor, na resposta do Senhor. Que palavrinha preciosa foi essa palavra do silêncio, né? Silenciar. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã e nos faça merecedores de sermos livres, libertos de toda cadeia, de toda prisão. Falar como salmista, tira minha alma dessa prisão. Clame ao Senhor, Ele vai te ouvir, né? E a gente fica nessa manhã tomando esse cafezinho gelado, nessa manhã, café com Yahvé, essa proposta arte terapêutica, para que a gente possa separar um momento da nossa vida para meditar. Gente, as pessoas não têm paciência de ouvir uma live de 40 minutos, de 30 minutos, não tem paciência de ouvir o que Deus deseja falar ao nosso coração, não tem paciência de meditar na palavra dele. Como que elas querem que Deus faça grandes coisas da vida dela? Como que a gente quer que Deus seja Deus, que Deus faça o sobrenatural, que Deus nos cure, liberte, sare? Como que nós podemos querer sairmos das nossas cadeias, das nossas cavernas? Como se você não busca, não clama, não tem intimidade com Deus? Experimente essa intimidade, experimente esse Deus maravilhoso que se relaciona conosco, que ouve as nossas súplicas, que ouve o nosso clamor. E se Ele ouviu o rei Davi, por que Ele não ouviria você? Por que Ele não ouviria eu, se somos todos iguais, né? Que Deus abençoe, que Deus revele o mais precioso que Ele tem para o meu coração e para o teu coração. Intimidade. Esse ano nós mergulharemos mais fundos com a intimidade do Senhor. E o meu livrinho, o Diário de Bordo, eu já estou começando a escrever as minhas perguntas, já estou tendo muitas respostas, gente. Olha, eu mal penso, eu mal consigo escrever, e o Senhor já me dá a resposta. Hoje o Senhor me deu respostas profundas, maravilhosas, físicas, né?
concretas, coisas que aconteceram concretas. Que coisa linda! É eu pensar, o Senhor me responde. É eu sentir, o Senhor já sabe os meus sentimentos. E assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais você se relacionar com o teu Deus, mais íntimo Ele vai ser de você. E mais perceptível você vai ver o mover dele na tua vida. Deus te abençoe, um dia abençoado. Compartilha essa live. Bota outras pessoas, seus outros amigos que você ainda não compartilhou. Vamos divulgar, vamos compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas, né? Para que esse canal seja impulsionado também pelo Instagram. Conforme você vai compartilhando, comentando, ele vai sendo impulsionado. E eu te convido a me ajudar nesse sentido, ajudar a Deus, porque essa obra é dele, é para ele, é por ele e é por amor a ele que a gente medita e que a gente vive essa dimensão, né, do café com Yahvé. Corpo, alma, forma, espírito. Um dia abençoado para você, Deus te abençoe. E amanhã nós voltaremos meditando mais sobre o Salmo. Sempre tem coisas profundas, sempre tem novidade. Hoje, a oração em meio ao perigo da vida, da alma, né? E amanhã, qual será, né? Como estará a alma do salmista? Lá em cima ou lá embaixo, né? Nesses altos e baixos, a gente vai aprendendo, né? Como lidar, como o salmista conseguiu sair de situações difíceis e que às vezes a gente não consegue sair porque a nossa alma está presa, aprisionada. Se liberte. Creia que Deus é suficientemente capaz para isso, para te ajudar, para erguer a tua mão e te tirar da caverna. Um dia abençoado, Deus te abençoe. Jane, Denise, você que entrou, você que vai entrar, seja abençoado nesse dia, receba a bênção do Senhor. Um forte abraço.